Como saber se estamos sendo grosseiros ou hostis com alguém? Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Burigato Responde, comigo Rocco mais uma vez. Mas a hashtag Burigato Responde hoje é a número 10 e para você que não sabe o que é a hashtag Burigato Responde é muito simples. No Stories do meu Instagram, vira e mexe, eu posto uma caixinha lá. Quando eu posto essa caixinha, você pode me mandar uma pergunta. Ao mandar uma pergunta, eu avalio as que mais, sei lá, eu olho lá e falo, pô, essa aqui é legal responder ao vivo, respondo ao vivo. As que forem mais simples, eu respondo no próprio Stories. E aí, a coisa vai acontecendo dessa forma. Então, se você quiser me fazer perguntas, né, esta é a forma de se fazer, beleza? A partir da caixinha do meu Stories. Então, acompanhe sempre as lives, acompanhe os Stories no meu Instagram e, principalmente, entre no meu canal do Telegram, pois lá eu sempre aviso quando eu vou entrar ao vivo, quando tem conteúdo novo e por aí vai, beleza? Então você está assistindo gravado aqui, o link de tudo que eu falei está aqui na descrição. Se você está ao vivo aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Ao final, clique aqui e vá lá no link da minha bio, beleza? Então vamos aproveitar aqui, ó. Como saber se estamos sendo agressivos ou hostis com alguém? Recebi essa pergunta de uma seguidora. E aí, primeiramente, né, como sempre, o que eu faço? Peraí, vamos tentar entender as vertentes desse tema. E aí, primeiro eu falei, mas caramba, não é óbvio? É tão simples, né? Você olha, puta, se você foi, sei lá, se a pessoa reagiu mal, você foi meio grosseiro, foi meio hostil, sei lá. Bom, mas não, obviamente, e graças a Deus, nada é tão óbvio assim, né? Então, por isso, vamos explorar assim, alguns pontos. E, é claro, faço adaptação, porque é impossível abordar todo tipo de situação. Então, eu vou abordar princípios e você vai precisar adaptar para as suas situações, tá? Então, a primeira coisa que eu compreendo disso daqui é o seguinte. Poxa, como que eu sei que eu estou sendo agressivo ou hostil em relação a alguém? Eu presto atenção no feedback, tanto verbal quanto não verbal. Certo? Então, se a pessoa falou, poxa, peraí, calma, né? Verbal, ela expressou claramente que ela está incomodada, no mínimo, né? Então, vamos lá. Primeiro, não é que... tente entender assim. Incômodo, tá? Incomodou, você ultrapassou possivelmente uma linha. Para simplificar a parada. Você incomodou, ultrapassou provavelmente uma linha, a pessoa reagiu verbalmente. Poxa, calma aí, oi, calma lá, sei lá, nossa, tá exagerando, ou alguma coisa nesse sentido. Qual que é o ponto aqui? Primeiro, né? Vai exigir que você, no momento que isso aconteça, tenha isso, olha, presta atenção, que isso é extremamente difícil, tá? Nesse momento, há uma extrema necessidade de você fazer o quê? De você perguntar para a pessoa o que aconteceu. O que não sei se na grande maioria, mas muitas vezes acontece, é a gente continuar, não, mas é claro que não, é a gente rejeitar a ideia, rejeitar a rejeição da pessoa, rejeitar a ação da pessoa. Né? Então, se teve um sinal verbal, vai lá e fala, não, como assim? O que aconteceu? Tal? Para você ter conhecimento, para você entender, para você ter pelo menos uma base. E também pode haver, obviamente, a não verbal. Qual? Essa pessoa pode se afastar, essa pessoa pode olhar para você estranho, essa pessoa pode fazer cara de surpresa, ou cara de estranhamento, ela pode sair da conversa, uma série de coisas. Então, quando há um sinal, seja verbal, seja não verbal, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar e ter cada vez mais profundidade sobre esse feedback, para que aí você vá analisando as suas ações. E é importante entender, porque assim, a gente poderia aqui, tanto que eu até pensei, falei, não, eu acho que eu vou falar de atitudes que são grosseiras, né? Só que qual é a grande merda de falar de atitudes que são grosseiras? Isso varia muito de galera para galera. Então, por exemplo, eu tenho amigos meus que eles não são muito suscetíveis a brincadeiras. Se irritam, se estressam e tudo mais. Beleza, eu já entendi. Se eu quero ficar naquela galera, então eu preciso aceitar as regras, vamos dizer, implícitas àquilo, né? Agora, tem outros amigos meus que a gente se xinga gratuitamente e dá muita risada com aquilo. Ou seja, as mesmas atitudes têm compreensões totalmente diferentes de acordo com a galera que a gente tá inserido, né? Então, qual que é a grande questão? É muito mais importante você focar no feedback do que você especificamente focar na sua atitude, tá? Claro que você tem que focar em ambos, porque obviamente tem atitudes que são grosseiras em qualquer âmbito, em qualquer lugar.
né? E você, acredito eu, você está aqui assistindo essa live, já tem uma leve compreensão disso, não é? Então a primeira coisa é essa, básica, feedback. Bom, mas aí é onde a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porque quem garante que esse feedback é certeiro? Quem garante que esse feedback, de fato, eu preciso levar, vamos dizer, para o coração e mudar a minha postura, né? Bom, é aí que eu acredito que a coisa começa a ficar bem mais complexa do que o real, né? Bom, então primeiro faça essa análise, receba esse feedback, entenda, e aí vai uma cola fundamental disso daí, que é tenha abertura para ouvir, não questione, tá? Uma dica adicional extremamente importante é que quando você recebe esse feedback de alguém, em grande parte você vai querer, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, mas não é bem assim, não, mas é blá blá blá. Não tem, não é mais. Fala, ah, entendi. Tá bom. No mínimo. Tá bom? No mínimo. Por quê? Porque senão você vai rejeitar os feedbacks. É um pouco do que eu falei em outro texto, que é incentive as pessoas a dizerem a verdade a você. E quando elas dizem a verdade, você rejeita, sendo um mínimo de reflexão, elas param de te falar e elas só se afastam. E aí você não vai ter feedback, então você não tem como evoluir. Então, treine para ter a clareza de receber o feedback e não rejeitá-lo. Tudo bem? Na sequência, aqui é onde a parada fica complicada, é a reflexão interior. E agora, depois que você teve o feedback, você talvez analise a situação e tudo mais, você precisa agora, internamente, falar, tá, mas e aí? Eu de fato fui grosseiro, fui hostil ou não? Né? Aí você vai começar a fazer a análise. E é aí que a coisa fica complicada, porque não é necessariamente tem uma vertente, porque afinal de contas tem gente que prega o seguinte, temos que ser mais dispostos a sofrer e tal, e que nem o bullying, até uma coisa que eu converso muito no livro 12 Regras para a Vida, do Reflexões e tal, né? Então a gente precisa ser mais forte para aguentar mais o tranco da vida e tal. Mas tem outras que não, tem outras que falam, incomodou, você tem que parar, não é? Só que assim, e aí quem é então que está sendo grosseiro ou hostil aqui? Imagine, se eu faço algo, e aí você toma aquilo como grosseiro, e aí você quer que eu pare, só que aquela opinião, ela é apenas sua. Por que eu devo parar? Logo, quem está sendo grosseiro ou hostil aqui? Eu que estou sendo grosseiro segundo você, ou você que está querendo tiranizar a minha liberdade de expressão, né? É aí que a coisa complica. Então, neste âmbito, não tem necessariamente uma linha, uma vertente que a faça dessa forma que sempre dará certo. Não, vai precisar de tino da tua parte. Mas o que eu quero focar aqui, que é mais importante na minha concepção, é a seguinte. Primeiro, se você ouvir a pessoa conversar com você e tudo mais, e você entender que você de fato foi grosseiro, evite aquela atitude, pelo menos com aquela pessoa, certo? Agora, se você olhar para um âmbito um pouco mais geral, imagine, você está numa galera e frequentemente você brinca e tal, e você é podado. Ou você, por exemplo, fala tal coisa, toda hora aquela pessoa te poda, ou aquela pessoa fala para você fazer isso, ou para você fazer aquilo, ou blá blá blá. O que você precisa fazer? Você precisa começar a prestar atenção e tentar entender se na verdade aquele lugar não é o seu ambiente. Porque imagine, é chato e extremamente também desconfortável, na via contrária, você começar a ser podado o tempo inteiro, né? E também é importantíssimo entender que assim, não se puna no seguinte sentido. Muitas vezes para a gente encontrar um limite, a gente força, né? Então, por exemplo, eu brinco com alguém para eu entender. Bom dia, Silza. Ó, a única que me mandou bom dia aqui, né? Vocês são um bando de mal educado. Pelo amor de Deus, vocês estão sendo muito grosseiros. Eu vou. Tô brincando. Mas, poxa, quando chegar aí, me dê um bom dia, me dê um bom dia. Bom, até para eu saber quem tá aí, né? Gosto muito de saber. Bom, continuando então. Quando nós... Puta, perdi a linha de raciocínio. Não lembro que pé que eu tava do meu argumento. Bom, basicamente é então. Se você está num ambiente e você continua sendo frequentemente tiranizado em relação à sua expressão, sua liberdade de expressão, isso também é desagradável, isso também é ruim, né? Mas é óbvio. Lembrei. Para nós encontrarmos um limite, muitas vezes a gente tem que forçar. Então, se a gente está brincando, hora ou outra vai acontecer de você errar na mão. Aí você vai entender o seu limite ali. Então isso acontece. Mas, quando você for fazer a sua reflexão interior, eu acredito que você deva refletir também sobre a sua atitude, também sobre a sua ação, mas também sobre o ambiente em que você está inserido. Para que você olhe e fale, puta, quer saber?
eu gosto desse estilo de brincadeira, por exemplo, eu gosto de ter esse tipo de linguajar e eu, de certa forma, não vou me adaptar a isso. Então, obviamente, eu não sou obrigado a forçar a galera, né? Então eu vou migrar para uma outra galera, vou focar em outra galera, vou sair mais com outras pessoas e vou sair menos com vocês que são mais tranquilos e mais suaves ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então esse é um ponto crucial e que eu acho que é o que mais se diferencia e talvez seja o maior ponto cego da gente. Porque muitas vezes a gente, e eu falo até por mim, né, por experiência própria, muitas vezes eu me sentia culpado, eu falava, mas velho, caramba, não exagerei aqui, eu não exagerei. E por que eu pensava isso? Porque eu não tava mais, porque eu sempre tive em galeras que tava tudo bem, aí quando eu entrei numa galera que não tava tudo bem, coisas banais que eu fazia, eu fiquei perdido, né? E aí eu me senti culpado por um bom tempo, só que aí eu percebi que não é o meu problema especificamente. Claro, não é certo eu forçar eles a esticarem o limite, porque eu acho que o limite está muito pequeno. Mas também eu não posso me sentir culpado, grosseiro e hostil apenas porque eu sempre brinquei de determinada forma em outro lugar e agora, nesse lugar que eu estou, simplesmente as pessoas não levam na brincadeira, acham que tudo é pessoal e aí eu agora vou me sentir culpado ou um cara extremamente desagradável e ruim porque eu faço ou falo determinadas coisas, tá? Então, eu acho que esse é o ponto crucial, principalmente porque quem me segue geralmente por quê? Porque está talvez numa situação de vulnerabilidade, onde não está sabendo lidar com algum aspecto social, que é sempre o nosso papo, e principalmente, né, está se sentindo talvez vítima ali, né? Vítima no sentido de, não que você é uma vítima inocente e tal, não faz nada, mas no sentido de que putz, você está se sentindo impotente, né? Você lidou com uma situação que você não sabe de fato o que fazer e você não sabe como se desvencilhar. E cara, isso é tão normal, né? Acontece com todo mundo, então não se sinta isolado por causa disso. Mas bom, esse é um ponto crucial. Faça a reflexão interior, mas compreenda que mesmo que você enxergue que, puta, errei na mão ali, talvez não seja um erro crasso seu, tá? Faça essa análise, talvez seja, talvez não seja, e se não for, entenda que aquela galera ou aquela pessoa tenha um limite inferior, principalmente hoje, que assim, se ofender virou moeda de marketing, né? Se ofender hoje não é apenas uma questão de se sentir ofendido, é também, obviamente, uma questão de querer controlar o outro, certo? Então a gente precisa entender e precisa falar a verdade, pôr os pingos nos is e tudo mais, né? Então assim, até pegando um pouco do meu caso, imagine, você tá aqui vendo o meu vídeo, aí você vira e fala, Thiago, eu quero que você faça tal coisa. Porra, peraí, quem é você para dizer para mim o que eu de fato devo fazer? Né? Essa é a primeira questão básica. Eu estou falando de uma forma que, se você curtiu, se você não curtiu, beleza, tudo bem. Mas peraí, eu falo para milhares de pessoas. Imagina se eu me adaptar a cada feedback das milhares de pessoas. Mas é óbvio que eu não devo rejeitar, então eu devo refletir. Mas N feedbacks eu apliquei e N feedbacks eu rejeitei. Por quê? Porque cada um vai encontrar a sua linha de comunicação e é natural, então eu não estou errado em me comunicar dessa forma, nem você em querer que eu me comunique. Então você vai ter que achar alguém que se comunica da sua forma, ou eu vou fazer uma autorreflexão, vou alterar, sacou? Então o que eu quero dizer aqui? Não dá para quem exige que eu mude querer de fato que eu mude, e obviamente também não dá para eu achar que qualquer feedback que eu receba não tem nada a ver, porque eu tenho que seguir a minha linha que eu decidi e já era. Não, também não é dessa forma, né? Então há a reflexão, mas há também a análise e a rejeição de conceitos, onde eu pego e tenho a liberdade de falar, não, isso eu não vou fazer, e a outra pessoa também tem, então tá bom, eu não ouço você. E fim, acabou. Certo? Fim. Mas não, o marketing dos ofendidinhos hoje gera grande atenção, né? Então a gente precisa muitas vezes, e esse é o maior ponto que eu quero trazer para vocês, refletir sobre isso, para que a gente não acabe tiranizado pelos politicamente corretos, que eu acho que é a nomenclatura que todo mundo conhece em relação a isso. Beleza? É isso. Concorda, discorda? Tem alguma outra opinião? Deixa nos comentários. Quer me mandar perguntas? Vai lá agora no Stories, eu vou postar uma caixinha de perguntas e respostas, e aí vocês vão lá, põem as suas perguntas, né? E as mais interessantes, não dá para responder todas, infelizmente essa é a limitação, mas as mais interessantes eu pego e venho aqui. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima live.